quando nós estamos a falar da questão da educação e das reformas que estamos a fazer na educação, nós estamos, porventura, a falar daquilo que é mais importante para o país no futuro. O nosso futuro, o sucesso económico do país, depende da questão educativa. E a verdade é que nos últimos anos as coisas não estavam a correr bem. Muitas das mudanças as pessoas não estão a perceber. Mas eu tenho o maior gosto em explicar-lhes. Olha, o que é que nós fizemos na educação nos últimos anos? Em primeiro lugar, aulas de substituição. Nós éramos o único país do mundo que não tinha aulas de substituição. Isto é, quando um aluno não tinha professor, ou melhor, quando um professor faltava, os alunos tinham um furo. Bom, isso não existe nos países mais desenvolvidos. Há as chamadas aulas de substituição. Sabe o que aconteceu? Tivemos imediatamente uma greve aos exames, apenas porque o governo quis aplicar em Portugal aquilo que se passa em todos os países desenvolvidos do mundo. Depois, colocámos os professores por 3 anos. Há quantos anos é que vocês ouviam falar na estabilização do corpo docente, da necessidade de colocar os professores por mais anos? Eu já ouço falar nisso há 20 anos. Fez-se agora. Os professores estão colocados por 3 anos. A benefício dos professores e a benefício também das famílias. Alterámos também o Estatuto da Carreira Docente para garantir às famílias e aos professores alguma estabilidade. Que não é uma estabilidade, é principalmente isto, é que os professores progredirão na carreira em função do seu mérito e em função da sua avaliação. Depois alterámos... exatamente a questão que se querem falar da avaliação, tenho o maior gosto de falar da avaliação. A pergunta é, mas faz sentido, e esta é uma queixa que os professores fazem muito, faz sentido começar um processo de avaliação a meio do ano letivo? E porquê é que não foi promovida esta mudança, esta avaliação, logo desde o início da legislatura? Esta avaliação está prevista no Estatuto da Carreira Docente. Mas agora é que eu compreendo. O ano letivo começou a 15 de setembro, não é? Então vamos ver. Em primeiro lugar, o sistema mais injusto para os pais, para as famílias e para os professores é não haver avaliação nenhuma. Foi isso que aconteceu nestes últimos 30 anos. Eu tenho dito, eu não serei mais um primeiro-ministro que passa pelas funções de primeiro-ministro sem fazer a avaliação de professores. Essa avaliação é absolutamente fundamental para promover o mérito, para promover o desempenho, para premiar os bons professores. E que melhor garantia nós podemos dar às famílias de que o seu filho será bem educado se eles souberem que há um sistema que premia o bom desempenho e premia os bons professores. É por isso que vamos fazer a avaliação. Dir-me-ão, bom, mas são muitas reformas ao mesmo tempo. É verdade, aulas de substituição, professores colocados por 3 anos. Sobre a avaliação. Sim, já lá iremos. Professores colocados por 3 anos, alteração do Estatuto da Carreira Docente, as alterações que fizemos no primeiro ciclo do básico, na antiga escola primária. Nós encerrámos as escolas com 10 alunos, porque isso era um convite à exclusão dessas crianças. Introduzimos o inglês. Repare, quando nós chegámos ao governo, as escolas só funcionavam de manhã, ou então de manhã e à tarde em desdobramento. Agora, mais de 70% das nossas escolas funcionam até às 5h30, porque é assim que deve ser. O Estado não se pode demitir disso. E, como as escolas agora funcionam até às 5h30, nós podemos ter, durante a tarde, inglês, estudo acompanhado, música e desporto. É assim que nós vemos o primeiro ciclo do básico, a escola primária. E é este esforço que estamos a fazer. Agora, estamos também, neste momento, a proceder a 2 alterações que são críticas estruturais no nosso sistema educativo, que são a avaliação e a mudança de gestão das escolas. Essas são duas mudanças críticas. Agora, digo-vos o seguinte, eu compreendo que nas escolas se possam dizer que isso provocou muita instabilidade e muita mudança. Claro que as reformas, em particular reformas estruturais como as que estamos a fazer, provocam sempre alterações nas rotinas, alterações nos hábitos das escolas. Mas o que eu quero dizer aos professores, e tenho a certeza que os professores são a favor da sua avaliação, os professores não são contra a sua avaliação. Nem as escolas, bem pelo contrário, eles sabem que isto é importante fazer. Mas o que tenho para dizer às escolas é que nós na educação não temos tempo a perder. Eu compreendo que haja quem pense que devíamos dar mais tempo. Vai manter o calendário do processo? Não, nós vamos... Hoje a Sra. Ministra reuniu com o Conselho de Escolas e já disse ao Conselho de Escolas que nós estamos disponíveis para dar o tempo que for necessário, os meios que forem necessários às escolas para fazerem essa avaliação bem. Agora nós queremos fazê-la neste ano letivo. Isto não é para o governo que vier, isto é para fazer agora. Apesar de podermos fazer, como digo, adaptações. O que nós queremos é simplificar essa avaliação e até flexibilizar. Não é preciso ser tudo perfeito. Além do mais, não há nenhum sistema de avaliação em nenhuma organização que seja perfeito. Isso não existe. O que nós sabemos, não existe. Mas o pior sistema
É quando não existe nenhum sistema de avaliação. Certo, isso sim é que é profundamente injusto. Neste caso, o Governo já perdeu, ou por outro lado, quem interpôs as providências cautelares já ganharam vários casos em que o Governo não teve razão. Desculpa, Ricardo Costa, não ganharam. Apenas o Tribunal aceitou as providências cautelares, ainda não julgou o mérito. Eu sei que é uma providência cautelar. A questão é e pediu para o processo parar. Não. E a pergunta que eu lhe vou fazer é exatamente a mesma que o Francisco Louçã fez e que o Primeiro-Ministro não respondeu. Mas Ricardo Costa, não respondi. Não respondeu diretamente. O Ministério da Vai Educação... acatar ou não essa decisão dos tribunais? Não há decisão dos tribunais. O que o Tribunal decidiu foi aceitar a providência cautelar. Agora, o Ministério da Educação responde a essa providência cautelar e depois o Tribunal decidirá. Agora, eu compreendo que muitos se prendam com detalhes e com pequenos aspectos. O que eu digo aos portugueses é o seguinte. O que estava a comprometer o nosso sistema educativo era justamente não ter métodos de avaliação que garantissem um incentivo ao desempenho, que premiassem o mérito dos bons professores, e isso fez durante anos a fio o nosso sistema educativo não cumprir a sua missão, que é o sucesso escolar dos alunos. Precisamente, há uma parte dos critérios de avaliação, cerca de autoavaliação, da parte da autoavaliação, que tem 14 critérios para os professores, e desses 14 critérios, 6 dizem respeito ao sucesso dos alunos a quem ele ministra o ensino. A pergunta é, isto não levará os professores precisamente a puxarem para cima essas notas para melhorarem a sua própria repetir os argumentos da oposição, que são argumentos falsos e demagógicos. E porquê? Porque isso não é assim, é um equívoco. Não é em primeiro, desculpe, se me deixam explicar. Deixe explicar. Primeiro ouçam, demagógicos nem equivocados, mas diga. Desculpe, primeiro ouçam para depois julgar. E porquê é que são demagógicos esses argumentos da oposição e equivocados? Pelo seguinte. Em primeiro lugar, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em França, os sistemas de avaliação dos professores tomam em conta o sucesso dos seus alunos. Mas poderia ser de outra forma. Isto é, nós poderíamos avaliar professores sem considerar o sucesso dos seus alunos? Sim, acho que não. Deixa-me explicar. Fez uma pergunta, eu vou-lhe explicar. Matemática e educação visual é outro. Desculpem, mas se me permitirem explicar, eu explico qual é o ponto de vista do Governo. É apenas o nosso ponto de vista. Eu respeito todas as outras opiniões, desde que não baseadas naquilo que é falso. E o que é falso? Falso é as oposições dizer, isso é o único critério. Não é, como acabou de dizer, isso é um entre vários. E isso deve contar. Primeira pergunta é, deve contar ou não o sucesso dos alunos? Resposta, deve. Segundo, mas contará apenas a nota que o professor dá ao aluno? Não. Desculpe, mas isso não é verdade. Porque essas notas que o professor dá ao aluno são comparadas com as notas do ano anterior, com os objetivos da escola, para podermos diferenciar. Não foi o professor que deu aulas no ano anterior, foi outro professor. São até comparadas com as notas dos outros professores. São comparadas com os objetivos da escola, por forma a que os objetivos de uma escola no interior sejam diferentes de uma escola no litoral, que tem, porventura, indicadores de sucesso escolar melhores que a outra, porque o que importa é premiar aquele professor que, apesar de ter uma situação difícil, melhora a situação de partida. É esse o nosso objetivo. Isso deve contar ou não deve contar? Deve contar. E eu não estou de acordo com aqueles que partem do princípio que os nossos professores são uns potenciais falsificadores. Portanto, eles iriam falsificar as notas que dariam aos seus alunos. Eu, em primeiro lugar, não acredito nisso. Mas, em segundo lugar, mesmo que o quisessem fazer, isso não teria sucesso. Porquê? Porque as notas que eles dão, como digo, são comparadas com as notas do ano anterior, com as notas dos outros professores, com as notas dos exames e com os objetivos que a escola se propõe. Portanto, como vê, é muito diverso de dizer, como diz a oposição, só contam as notas dos alunos, que isso é falso, e outra, dizer que isso está apenas dependente da nota que o professor dá. Não, essa nota é comparada com os resultados dos outros professores, com as notas anteriores, com as notas dos exames. Portanto, isso tudo tem que ser integrado nesse contexto. Porque é assim que se faz uma avaliação séria. É uma questão